Quando a gente vai falar de AVJ, a AVJ ela nasceu no Carandiru em meados de 93 para 94, com 4 grandes fundadores. Um dos fundadores que eu vou falar o nome dos 2 fundadores principais, que um é meu padrinho, o Nenê, e o outro, o mais conhecido, é o Ildefonso. E aí foi levantada até a ideia de que o Ildefonso ele não existia, entendeu? Era um mito. Era um mito, tá entendendo? aí eu coloquei a capa da revista, porque nós em 2002, nós demos uma entrevista pro Fantástico, que eu tô tentando buscar essa entrevista desde 2002 e não consigo. Poxa. Tá entendendo? Eu não sei o que aconteceu com essa entrevista, que ela não tá no acervo. Eu não sei se eles tiraram do ar para não estimular o crescimento da facção, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Mas nessa altura do campeonato, a guerra já estava instalando, né? Ela estava acontecendo. E essa guerra, ela perdurou muitos anos. E depois foi apaziguada na penitenciária de Avaré, junto com o alto comando tal da outra história. Porra, não tem por que ficar guerreando. Acabou, chega, mano. Acabou. A única coisa que nós vamos pedir é pra vocês não ficar fazendo nada espiritual aqui dentro. Você sabe, vocês podem ler seus cadernos, fazer suas orações no momento que vocês vão dormir, sem problema algum. A gente só não quer trabalho espiritual aqui dentro. Tá ok. Tá? Até a Secretaria de Administração Penitenciária, ela já abriu as pernas algumas vezes, dando espaços e permitindo que ocorressem os trabalhos espirituais, isso dentro do... Mas se separavam as facções, entendeu? Se separavam. E assim, a seita ela assumiu um grau de facção a partir do momento que se levantou uma barreira de guerra. Porque até então era uma religião. Teve incidentes que não foram legais? E sim, existiram incidentes que não foram legais. Mas a maioria dos incidentes era tirar a cara da droga, dar pro cara dignidade novamente. Você tá entendendo? Dar uma conduta pro cara, pra ele aprender como se portar dentro daquilo que a gente acreditava. Era dada a oportunidade, muitas vezes, do cara estar participando de trabalhos espirituais e reuniões onde ele se encontrava, entendeu? Pô, é importantíssimo isso aí, o Copini, porque o sistema ele não é feito para isso. Não. O sistema não é feito para isso. Ele é feito para criar ali pessoas que perdem a sua identidade humana de verdade. O mais gozado, por exemplo, assim, na penitenciária do estado eu permaneci muito tempo lá e tinha uma sede da Universal com o mesmo letreiro que se tem nas Universais aqui da rua, Dourado e tal. Tinha um puto espaço para Universal, mas não tinha um lugar para prestar um culto religioso de matriz afro. Na casa de detenção ainda existia a Umbanda. E a Umbanda, né, inclusive uma das pessoas assim que é da Umbanda e eu admiro e que já me forneceu até um diploma de agradecimento foi o Pai Enio, que ele é um cantor. Ele veio, acho que ele já veio da entrevista que ele até cantou. Ah, o Pai Elcio. Elcio, isso, Pai Elcio. Sensacional, Pai Elcio. Então, ele me deu, eu tenho um diploma. Aquele ali é uma entidade viva ali da Umbanda. Eu tenho um diploma assinado por ele aqui nos meus documentos. Ele me reconhecendo como uma pessoa que beneficiou de certa forma a Umbanda? A Umbanda, não, os cultos de religião de matriz afro. De matriz afro. Sim, ele me reconheceu, ele e outras, né? Outros umbandistas também me reconheceram e me chamaram pelo meu título. Apesar de que assim, a minha tradição não colocava o nome Tata e sim sacerdote. Mas para eles eu era um Tata, eu era uma pessoa que era Tata. Eu tô falando no microfone e estou buscando a foto aqui, porque eu tenho aqui essa foto e eu vou provar que isso realmente é verdade, entendeu? E aqui ó, dá uma olhada. Aqui, ó. Se puder pegar aí, Gusta. Aqui, ó. Aí, ó. Eu acho que a referência aí Não, tem o Ronaldo Linhares aí, e pô. criou vários hinos aí da Umbanda. Sim.
Então, ele me reconhecendo, você tá entendendo? Isso aqui é original, eu tenho um original na minha casa. Então, assim, a AVJ... Há um respeito né? Então, se eu não tive desrespeito por parte das pessoas que, por exemplo, são ícones, por que eu teria o desrespeito de uma pessoa que, tipo, tem praticamente um sexto nem um sexto tem de experiência que eu tenho, de vivência que eu tenho? Você tá entendendo? E tá julgando um trabalho que está sendo feito. Então, primeiro ele julga o comunismo, né? Que diz que nós comunamos na esquerda. Eu sou esquerdista. Você... Eu também. Tá entendendo? Até o fim. Certo? Eu sou esquerdista. Certo? Tem algumas coisas que eu não concordo com a esquerda? Tem. Tem. Claro que tem. Mas eu não quero... Tem senso crítico, né, Copini? Claro, porra. Eu não sou um bitolado. Eu tô vendo o que acontece também. Sabe, a gente sabe que teve também um monte de esquerdista que fez bosta, que roubou dinheiro, que teve... A gente sabe que é verdade que isso aconteceu também. Por quê? Porque são seres humanos. Mas se a gente for ver a doutrina que mais se parece com aquilo que a gente acredita que é o correto, eu sou muito mais esquerdista do que direitista. Eu não acho que a elite tem que estar no poder. Sabe? Acredito que alguns cargos, os caras que são mais inteligentes, que tiveram mais oportunidades, tudo bem você colocar um cara ali dentro. Mas essa mesma oportunidade tem que ser dada pro cara que não teve isso. Cara, é o que eu tô falando esse ano nessas eleições aqui. Pra todo mundo quando pergunta pra mim sobre em quem vai votar ou me pede uma indicação, eu falo, cara, não importa quem seja o partido da pessoa que você vai votar. Procura alguém que viva a sua realidade. Sim. Você vai votar no vereador? Vota no vereador da tua quebrada, que você sabe quem é. Que você sabe quem é. Procura um cara que vive a tua realidade. Que quando você precisa da ambulância é ele que liga, que quando você precisa de uma cesta básica é ele que te dá, que quando o teu filho tá com um problema é ele que resolve. Tá entendendo? Porque se ele resolve os pequenos problemas, ele pode querer resolver os grandes. O problema todo é que quando muitas vezes esses caras chegam dentro da Câmara, a voz deles não vale nada. Então, o problema é o seguinte, que as pessoas, elas se abatem muito quando chega ali, e elas são oprimidas quando chega ali. São oprimidas. Só que tem muitos caras que chegam lá, o Copini, e incomodam. Sim, incomoda. E esses caras que incomodam são os que fazem a diferença. Sim, então... Às vezes de 50, tá incomodando lá, e esse cara tá fazendo a diferença. Então, mas imagina se de 50, se 25, 25 incomodando, o bagulho pega fogo, meu irmão. Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas que moram nas áreas nobres hoje, pra elas tá bonito, porque a praça lá tá sempre bem pintada, a pista de Cooper delas tá bem produzida, a ciclovia dela tá bem feita, tá entendendo? O sistema de internet deles o cabeamento é legal, entendeu? Agora, as pessoas que moram nos lugares mais dificultosos, primeiro que eles vão ter que fazer tudo no gatonete, nisso, naquilo. Por quê? Cara... É o recurso. O cara que ganha um barão e 300, um barão e 500 por mês, ele não tem como pagar água, escola, caderno, comida, nada. Não tem como. O recurso que ele tem é esse. Como é que esse cara vai dar uma volta no shopping? Me explica. Não tem. Se ele for uma vez por mês para levar os filhos dele para comer no McDonald's, por exemplo, porque as crianças têm essas vontades. Tá entendendo? Então, assim, quando a gente fala de AVJ, nós estamos falando de um grupo que queria fazer essa revolução. Pelo menos, se a gente não conseguisse fazer essa revolução com os internos, a gente não ia atingir os externos nunca. Então, o princípio da AVJ era, primeiro, vamos desafundar o cara. Vamos trazer a família do cara para perto de novo dele. Porque muitas pessoas que eram pegas ali, a família já tinha abandonado. E aí, quando o cara entrava na VJ e começava a entender as coisas, ia lá, aprendia a conversar com o pai e com a mãe, o pai e a mãe iam lá visitar ele e tal, entendeu? Tinha pais e mães que eram evangélicos e sabia que o filho estava ali, entendeu? Tinha mãe que não aceitava, mas tinha mães que aceitavam. Eu estava falando com um companheiro hoje, da mãe dele,
que tipo, durante muito tempo, assim, eu tive a visita do meu pai e da minha mãe, assim, com uma frequência, vamos supor, mensal, bimestral, assim, alguma coisa desse tipo assim. Mas eu tinha visitas das mães dos meus irmãos. Pô, isso Então, assim, impagável. Elas ligavam um dia antes, perguntava pra eles: a mãe do Danilo vai hoje? Não. Então avisa ele que eu tô fazendo um negócio especial pra ele. Então, assim, tipo assim, a AVJ em si praticou guerra, sim. A AVJ lutou armadamente, sim. A AVJ, ela praticou magia negra? Sim, praticou. Mas o que é magia negra? Tudo que interfere no livre-arbítrio de qualquer pessoa é magia negra. Então, a partir do momento que o cara coloca um post manipulando o que as pessoas têm que pensar, ele está praticando magia negra. Aquilo ali é um abutre. Né? E aí... Não, os abutres são melhores. São melhores ainda. Né? Na verdade é o seguinte... Quando o Marçal morreu, a primeira coisa que eu vi foi a exploração da morte dele. Exato. Tá entendendo? Eu nunca tive uma discussão com o Marçal. Aliás, eu nunca nem vi ele. E nem li o Reino do Reino do Fogo, Filho do Fogo, porque eu li a sinopse e achei tão fantasioso aquilo. Por quê? Porque não existe prova zero de que aquilo existiu. Me pareceu muito mais um filme de ficção bem escrito, bem redigido e bem arquitetado do que propriamente dito algo vivido. É um romance. É um romance, exatamente. Porque eu vivi nesse extremo. Entendeu? Então, assim, pra mim, era um romance. Agora, às vezes o cara criou um personagem tão forte, tão forte, tão forte que o mental dele não suportou. E o pior de tudo é que isso pode causar danos aos filhos, isso pode causar danos aos netos. Tá entendendo? Por quê? Pô, teu pai se matou, cara. Cala a boca. Tá entendendo? Como que a criança vai reagir? Primeiro lugar, olha só. Nunca passei pelo Carandiru. Só passei na triagem do Carandiru e do Carandiru eu fui embora pra penitenciário do estado. Então não foi com a seita do Carandiru que vocês se uniram. Certo? Eu fui batizado 4 dias antes de estourar a guerra. Quando eu tinha saído da cadeia, porque a gente teve que sair, né, de uma forma meio forçada, não por eles, a polícia tirou a gente, não foram os ladrões. Os chefes que estavam lá vieram me resgatar e resgatar a nós, porque nós já estávamos lá no prédio há muitos anos e nunca tivemos problema. Então os caras falam: não, fica aí, meu, tá louco? Você tá entendendo? Faz esse bagulho de você, só se desvincula a guerra. Desvincula vocês a guerra, vocês não vão estar matando ninguém vai matar vocês, ninguém vai pegar vocês de refém e já era. Porque vocês estão muitos anos provando que vocês são úteis aqui dentro. Que vocês são mentes que pensam, mentes que, sabe, que leem, estudam. Sabe, vocês não são parasitas drogados que vivem dando problema de dívida, vivem em debate, vivem nisso, vivem naquilo. Ao contrário, vocês são uns caras que, tipo, fazem as suas orações, fumam o charuto de vocês aí com o cobertor aí, que não sei como vocês aguentam colocar o cobertor na ventana e ficar com a porta trancada, com aquele bando de charuto aceso, aquele ali. Mas é o jeito de vocês e ponto final. Se vocês gostam, cara, façam. Vocês não estão atrapalhando ninguém. Porque eu vou falar uma coisa pra você. A gente recebe muito mais paulada do povo das religiões afro-brasileiras do que dos evangélicos. Pô, isso é impressionante, né? É impressionante. Sabe? Como que pode, cara, uma coisa dessa? E aí o cara me lança um negócio desse aí. Então, primeiro ele não sabe o que é a VJ, tá? O que ele ouviu falar foi em podcast. Tem um podcast que o cara falou da AVJ, mas quando foi fugir, foi o cara da AVJ que deu a mão pra ele fugir. Tá entendendo? Quando ele fugiu junto com o cara da AVJ. E depois ele falou mal dos caras da AVJ no podcast, porque era conveniente pra ele.
Tá? Teve um outro podcast que o cara falou, não, eu tive um desacerto lá com a VJ por causa de uma cachaça e tal, mas a gente não podia falar nada da religião deles porque cada um segue a sua. Acabou. E ele falou, seria muita hipocrisia a gente não achar isso, porque todo mundo que tá aqui ou matou, ou roubou, fez isso ou aquilo. Vai julgar o outro? Vai julgar o outro e vai sair na rua e vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, se você é convertido, você tá em pecado, meu chapa. Tá no mesmo barco. Você tá no... Não, pior. Você tá pior. Tá pior ainda. Tá pior. Você tá entendendo? Porque você tá indo contra tudo o que a sua suposta... religião prega, tá entendendo? Então assim, quando a gente fala de AVJ, a gente fala de um monte de vida que foi salva, a gente fala de um monte de irmão que morreu injustamente, fala também de abusos que aconteceram lá dentro, mas ninguém fala para as pessoas que os abusos que aconteceram lá dentro tiveram punições lá dentro da própria AVJ. Se um AVJ abusasse uma pessoa da população e a pessoa fosse até a liderança da VJ, esse AVJ ele ia ser punido muito mais severamente do que ele puniu. Porque ele levava o nome. Porque era obrigatório ser exemplo. Entendeu? Era obrigatório ser exemplo. Então assim, eu aprendi muito o que é ser homem de verdade e o que é se compadecer com a situação dos outros lá. Onde o cara que lavava a roupa, por exemplo, assim, ele falava assim pra mim, Danilo, tem roupa pra lavar e tal. Quer que eu lave tua roupa aí pra mim? Pra você? Você tá escrevendo as coisas aí que precisa escrever aí pro pai? Quer que eu lave tua roupa? Eu falo, pode lavar, só roupa íntima que não, né? A cueca, né, que a gente chama de coruja. As corujas não, né? Que fica tudo no varal, né? As corujas. Então, coruja não, mas camiseta, calça, manta, lençol. Dava pros caras lá e tantas peças era um maço de cigarro. Então, às vezes a gente favorecia o cara com maço de cigarro. Entendeu? O que ele fazia? Ele quebrava o filtro do maço inteiro, colocava na caixinha comunal de cigarro para poder todos acenderem cigarro pros seus Exus e sua pombagira. Coletividade, né? E aí o mais engraçado é que esse cara que não tinha nada, quando chegava na hora da voz, ele tinha voz. E foi isso que me encantou. Então quando o cara fala da VJ, ele tem que lavar a boca com cândida, cara. Tá entendendo? Ele tem que lavar a boca com cândida. Não, porque a VJ tá decretada. Tá decretada porra nenhuma, não tem decreto nenhum. Você tá entendendo? Os caras estão no corre deles. Você acha que eles iam parar pra quem toca tambor, pô? Pra quem tá fazendo trabalho espiritual? Eles iam arrumar guerra e confusão com quem tá fazendo trabalho espiritual? Certo? Sendo que se eles precisarem, eles sabem que pode contar com nós às vezes. Tá entendendo? Sim. Então assim, não existe essa rixa. Então assim, vamos lá. Você quer falar da VJ? Fala da VJ. Pode falar à vontade, você tá entendendo? Só que é o seguinte, você tá falando com base nos carcereiros, que é fácil de você pegar uma reportagem do Intercept, entendeu? Onde o carcereiro pega palavras de um cara que tinha saído da VJ e corrido pro pavilhão 5, ou seja, tava no seguro. Agora, alguém perguntou por que ele foi parar no seguro? Alguém chegou e perguntou por que você veio pro seguro? Porque você podia chegar na VJ e falar assim, olha, tô pedindo meu desligamento, vou sair da cela da VJ, vou pra uma cela convencional, pra mim já não tá batendo mais, eu não quero mais, tudo bem? Tudo bem, velho. Pra que nós queremos um irmão forçado? É um peso morto. Tá até prejudicial. É um peso morto. Não é um número. A VJ nunca se importou com números. Entendeu? Ela cresceu, por quê? Porque as pessoas viam a mudança na cara delas ali, elas viam a mudança que acontecia na vida das pessoas. E eu fiquei estudando a VJ muito tempo antes de me aproximar do primeiro cara da VJ. Estudando como eles se comportavam na cadeia, como que era o sistema deles, como eles se comportavam em debates, sabe? Como era a forma que a VJ usava o debate, né?
Eu estudei eles durante muito tempo, antes de quando eu recebi o convite para entrar, eu não pensei 2 vezes. Você já sabia onde você estava? Eu sabia onde eu estava me metendo. Eu só não sabia que a guerra ia ter consequências tão graves como ela teve. Isso eu não sabia. Você tá entendendo? Mas eu não tomei um risco de faca. Assim, tipo... Tá entendendo? Por quê? Porque, cara... É aprender a sobreviver no sistema igual você aprende a sobreviver na rua. Não muda. A penitenciária é a rua, só que no modelo mais hard. Que não tem pra onde correr. E hoje em dia na rua também não tem pra onde correr. Você tá entendendo? Não tem pra onde correr. Então, quer dizer... Então o cara falou da VJ, falou. Os rituais que eram praticados na VJ tinham sangue? Tinham. 99,9% do sangue da VJ era dos próprios adeptos. Que cortavam seus dedos e davam sangue. Ofereciam o próprio sangue. Sim. E oferecia o próprio sangue. O Ildefonso, propriamente dito, era contra a matança de animal. Olha que engraçado. Ele era contra a matança de animal. Ele falava que é o seguinte: que o seu Ju tinha que comer seu sangue. Pra você e ele ser um só. Então você dá seu sangue pra ele, você tá fazendo tipo uma transfusão pra ele. Você tá dando vida pra ele e ele tá te devolvendo energia e vida. E aqui fora tinha um grupo de mulheres, que eram as esposas dos caras que estavam presos, que eram batizadas da VJ também, fazendo trabalhos para puxar as pessoas de dentro da cadeia para fora. Então era bonito de se ver. Meus primeiros anos da VJ foram encantadores. Sabe, quando a gente teve os lugares onde a gente podia rezar, onde a gente podia se desenvolver e tudo isso aí, foram encantadores. A gama de informações era enorme. Tanto é que o irmão sabe que eu tenho mais de 30 cadernos ainda para passar limpo. Então, assim, as pessoas falam da VJ. Se você for em qualquer país, qualquer lugar, onde nasceu uma religião ou uma expressão religiosa dentro de um sistema penitenciário que visava não domínio sobre a rua, que não visava domínio sobre boca, que não visava domínio sobre isso, sobre aquilo, é óbvio que tinha bandido na VJ, porque nós estamos falando de cadeia. Óbvio. E tem bandido que continua com a vida de bandido. Entendeu? Então esses caras que eram muito envolvidos com o crime saíram da VJ na época da briga. Por quê? Porque eles sabiam que se eles ficassem contra a outra parte, ia prejudicar a vida criminosa deles. Então eles saíram porque eles fizeram opção pelo crime, não pela religião. Agora, os caras que optaram pela religião ficaram na VJ e decidiram morrer por ela. Entendeu? Então, assim, eu acho engraçado o cara ter o peito de falar uma coisa dessa e ligar o Isto Não É um Podcast com a VJ. Primeiro ele quis ligar o Isto Não É a AVJ com o satanismo anticósmico. Primeiro foi isso. Aí nós vamos pegar e fazer uma perspectiva de tempo. Né? Os caras são da Suécia. E os fundadores da VJ, Maltinhos, 7ª série. Uns eram até semi-analfabetos. Então o cara ligava da Suécia, num telefone lá, e falava em sueco, e mandou o Liber Azerati, que foi escrito bem depois que a VJ foi fundada. E a VJ assumiu os deuses do Liber Azerati como seus próprios deuses, sendo que a VJ já tinha uma estrutura toda montada espiritual ali, que demorou anos e anos e anos, e a figura central do Ildefonso como líder ali, e os outros irmãos que eram fundadores como também líderes ali, e assim, existiam vários tipos de líderes, né? E várias funções dentro da história. Como que pode? O pessoal tá curtindo? Tá. O pessoal,
Tem 320 likes aqui. Eu tô vendo que tem quase 400 pessoas ao vivo. Vamos Então, empatar, pessoal, né? mete o dedo no like aí, compartilha a live aí, né? Vamos compartilhar essa live aí que eu tô falando um assunto sério, pô. E agradecer também o pessoal aí do Isso Não É Podcast. Tem bastante gente aí que eu vejo sempre lá no chat do Isso Não É Podcast. Pessoal do Isso Não É Podcast, pô, deixa o like aí também, né? Vamos fazer uma aí, né? Vamos representar o Isso Não É Podcast aqui também. Vamos fazer essa aí. Então, eu não tô falando só sobre Kimbanda, eu tô falando sobre vida. É sobre vida, pô. Isso aí você tá contando a sua história. A história até do Não, existiram realidades cruéis? Sim, existiram realidades cruéis, mas o ambiente era cruel. Falar que não existiu homicídio no Carandiru é a mesma coisa que você falar que o palhaço não usa maquiagem. A Rua 10 morria nego toda hora. Mas não era a VJ que matava nego toda hora. A Rua 10 ocorreu muito conflito, troca de faca, você tá entendendo? E na época que eu cheguei, se você chamasse um cara de cuzão, igual hoje tá na rua aí cuzão, tal, acabou, meu amigo, era bola. Pega suas facas que eu vou pegar as minhas, quem sair vivo é o dono da festa. Então o respeito que existia era muito maior do que aqui fora. Você tá entendendo? O respeito que existia entre as pessoas era maior, porque as pessoas sabiam que uma palavra mal colocada podia custar a vida dele. E eu vim dessa escola. Eu não vim de uma escola que... Por isso que eu nunca falei uma palavra mal colocada aqui nesse podcast, assim. Tipo, que eu não pudesse provar. Eu falei do Chico Xavier, depois a gente foi buscar a revista Planeta, eu mandei pro Felipe. E realmente ele realmente usou enteógeno, para ter o vislumbre da Cidade Sagrada. Tá lá na entrevista, a revista Planeta. Com o nome, com o número da revista, mandei pro Felipe. Falei, pô, Felipe, põe no ar aí, cara. Tá entendendo? Que o pessoal aí tá me malhando, porque eu falei do Chico Xavier, entendeu? Mas tá aí, ó, só colocar no ar. Então, quer dizer, a gente estuda também. O problema é que eu não vou vir aqui pra falar com o boy que leu 500 livros aí e traduz em 5, 6 línguas diferentes. Eu tô falando com todos. O boy vai entender, mas o cara que não é boy vai entender também. Do mesmo jeito. Entendeu? E de repente esse boy deixa de dar valor pra certas coisas que ele tem facilidade na vida dele e começa a olhar um pouco pro lado de fora do Insufilme. Pois é. Eu mesmo, no Isso Não É Podcast, cansei de criticar o Chico Xavier. De falar que ele apoiou a ditadura militar. Sim. De falar que ele apoiou a eleição do Fernando Collor. Sim. E não é mentira. Outro dia tinha um cara que falando da lei do retorno e tal, porra. Eu falei, cara, o dia que a lei do retorno existir, Brasília acaba. Acaba. Brasília acaba. Acabou Brasília. Entendeu? Então a quimbanda que a gente toca, a quimbanda que é da Corrente 49, é uma quimbanda onde existe a possibilidade da pessoa evoluir espiritualmente, tá entendendo? Só que os valores de verdade, de justiça e de amor são próprios. O que nós entendemos como amor, verdade e justiça é um pouco diferente do que as pessoas que vivem no mundo convencional elas entendem. Certo? Às vezes as pessoas se melindram muito fácil com as coisas.